Seja você uma pessoa que está há mais tempo no mercado financeiro ou que está começando agora, provavelmente você já ouviu falar nos suportes e resistências. Mas o que de fato são suportes e resistências? E será que isso nos dá de fato alguma vantagem na hora de fazer o trade, na hora de comprar ou vender o ativo? Ou nós estamos simplesmente ali traçando linhas aleatórias nos gráficos? O meu nome é Wellington Silva, eu sou entusiasta e investidor cripto desde 2016. E no vídeo de hoje, vou te mostrar uma abordagem mais quantitativa, usando de fato análise de dados, pegando os dados do ativo e criando suportes e resistências baseados de fato em informações valiosas que podem te dar uma vantagem sobre o mercado e não em linhas aleatórias como aquelas que a gente vê aí muita gente traçando no gráfico. Se você é veterano aqui no canal e gosta do meu conteúdo, já deixa o seu gostei. Se você é novo aqui no canal, você já assiste os meus vídeos, mas ainda não é inscrito, já se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho das notificações para que você não perde nenhum dos vídeos aqui do canal, toma as melhores decisões com o seu Bitcoin. Então quer entender como quantificar os suportes e resistências para que você consiga ter ali, de fato, informação útil? Bora para o vídeo de hoje. Beleza, pessoal? Cá estou então no gráfico do Bitcoin e caso você esteja aí numa caverna, não saiba o que são suportes e resistências, basicamente esse conceito vem aí da ideia de que quando o preço bate uma determinada região e volta, ali fica um suporte ou uma resistência, tá? Nesse caso aqui, por exemplo, a gente teria sempre que olhar para trás, então olhar aqui, por exemplo, onde o preço bateu aqui atrás, beleza. A gente traça aqui uma linha e aqui nessa linha, essa linha azul seria a próxima resistência. Quando o preço voltasse lá nessa região, ele seguraria. E isso de fato aconteceu dessa vez. Mas qual que é o problema dessa metodologia? É que basicamente nós estamos aqui simplesmente olhando para o que aconteceu, ok? E nós estamos assumindo que o que aconteceu naquele momento é útil para prever o que vai acontecer no futuro. Só que a gente não tem nenhuma evidência disso. O que nós fazemos simplesmente, isso aqui é um problema que o cérebro humano tem, é a gente simplesmente procurar um padrão onde não necessariamente esse padrão existe, né? De fato, quando a gente olha para o passado, nós vemos vários exemplos onde o suporte e a resistência deu certo. Mas, se a gente traçar essas linhas aqui e usar isso como um ponto de decisão, e um ponto para você tomar a decisão de comprar ou vender, você provavelmente só vai perder dinheiro. E o porquê disso, pessoal? Porque simplesmente esses suportes e resistências que a gente traça aqui, eles são baseados no que aconteceu no passado e a gente acaba, digamos assim, projetando isso para o futuro sem absolutamente nenhuma garantia de que isso de fato vá funcionar. O que acontece é que quando bate ali naquele preço, a gente fala, poxa, bateu na resistência, né? Bateu no suporte, mas isso foi simplesmente um movimento aleatório do mercado. Não tem nenhuma evidência empírica de que aquilo ali vai te dar dinheiro, né? Como aqui no passado, por exemplo, a gente teve aqui, se a gente for olhar, nossa, o preço bateu várias vezes aqui. Qualquer linha aleatória que a gente traçar aqui no gráfico, o preço vai bater várias vezes. Eu vou mostrar isso aqui para vocês dessa seguinte forma. Vamos pegar aqui o Bitcoin, né? Vamos pegar o gráfico do Bitcoin no passado, aqui, e vamos então colocar aqui de olhos fechados várias linhas. Olha só, 1, 2, 3, 4. Olha só, deixa eu ver, deixa eu botar mais. Ó, beleza, várias linhas aí. Ok, vejam que eu coloquei as linhas de forma totalmente aleatória aqui. E se a gente for observar, olha só, olha que beleza, olha só, bateu aqui, né? Segurou aqui, né? Segurou aqui nessa região, segurou aqui embaixo também nessa linha de suporte, segurou aqui também, ó, né? Segurou aqui e segurou aqui. Então, simplesmente marcando linhas aleatórias da minha cabeça aqui, eu consigo identificar pontos em que o preço parou. Olha só, eu marquei essa linha aqui, pessoal, de forma aleatória, onde o preço chegou, né? Aqui o preço passou um pouquinho, mas segurou lá no suporte. Então, isso aqui é só um delírio coletivo. Isso aqui não serve para você fazer trade de verdade, tá? Isso aqui é só para a gente mostrar para vocês aqui no gráfico, um negócio bonitinho. Mas se você quer, de fato, pensar em suporte e resistência, podem ser também chamadas de zonas de demanda e de oferta, a gente tem que pensar de outra forma, tá? E como é que a gente pode fazer isso? Aqui, né, já deixo aqui para recomendação para vocês a leitura desse paper, né, publicado pelo meu amigo Leandro Guerra, onde ele fala ali das zonas de oferta e demanda para um forecasting, ou seja, para você buscar prever
tá? O que vai acontecer é baseado ali nos retornos, na volatilidade dos retornos do ativo. Então, você vai usar a volatilidade dos retornos do ativo para fazer uma previsão dos suportes e resistências futuros. Então, você não está aqui pegando um suporte e resistência que já existe e olhando para ele no futuro. Você está pegando e estimando os suportes e resistências futuros. De fato, você está criando um suporte e resistência usando ali uma informação que você tem, mas buscando estimar o que de fato vai acontecer. Não simplesmente pegando e traçando uma linha aleatória no gráfico. Beleza? Então, eu recomendo muito a leitura desse paper aqui. É bem simples, mas mostra toda a metodologia para vocês. E vamos aqui, então, para o código, onde eu vou mostrar para vocês aqui. Fiz aqui uma base para mostrar para vocês mais ou menos como é feito. Aqui eu tenho a nossa função clássica que eu mostro para vocês sempre aqui. É a função de download dos dados do Bitcoin. Então, essa função ela baixa os dados do Bitcoin na corretora Bitstamp. Baixei aqui os dados do Bitcoin. A gente tem aqui data, abertura, fechamento, máxima e mínima, volume e aqui que eu calculei o retorno diário do Bitcoin. Aqui eu eliminei os valores faltantes, possíveis valores que estivessem faltando ali dentro dos nossos dados. E também eu calculei aqui a volatilidade mensal. Tá? Então, qual a volatilidade mensal do Bitcoin? Primeiro, como é que a gente faz isso? A gente pega ali os retornos diários do Bitcoin e calcula o desvio padrão dos últimos 20 dias. Por que dos últimos 20 dias? Porque normalmente nos mercados, 20 é um número ali que se aproxima muito bem para você pegar uma base mensal dos ativos. Por mais que o Bitcoin seja um ativo que trabalha 24 horas por dia, já existe ali, de fato, uma coisa que você pode olhar, né? Você pode analisar, onde, se você observar, nos finais de semana, a gente não tem tanta influência assim para o Bitcoin. Então, a gente acaba podendo descartar isso nas análises que a gente faz. Então, fazendo isso aqui, a gente tem o desvio padrão dos últimos 20 dias do retorno do Bitcoin. Multiplicando isso aqui por 252, a raiz quadrada de 252, e dividindo por raiz quadrada de 12, a gente tem a volatilidade do Bitcoin mensal. Beleza? Então, qual a volatilidade do Bitcoin mensal naquele dia específico? Poxa, hoje é dia 11. Qual a volatilidade mensal de hoje? Ok? Multiplicando isso aqui por 100, nós vamos ter aqui a volatilidade mensal em percentual. Ok? Em percentual. E qual que é a jogada aqui? Qual que é a ideia, pessoal? É o seguinte, ao termos aqui essa volatilidade mensal, ok? Em percentual, o que a gente pode assumir a partir daqui? Se nós assumirmos que a distribuição desses dados é uma distribuição normal, a gente consegue, baseado em desvio padrão desses dados, a gente consegue estimar, tá, a probabilidade de o preço estar em um determinado range de preços. Então, pensa só, o Bitcoin agora está em 30.543 dólares, ok? A volatilidade do Bitcoin nesse momento, aqui ó, volatilidade mensal, está em 5,62%. Isso quer dizer o quê? Isso aqui quer dizer que a gente tem aqui uma chance do Bitcoin, ok? Vamos traçar aqui 5,62% para cima e mais ou menos ali 5,62% para baixo. Vamos colocar aqui, vamos dar um zoom para ficar mais fácil para vocês, para a gente observar. E esse aqui é o range que a gente deve observar. Sim, mais ou menos 5,6 para baixo e 5,6 para cima. Isso aqui quer dizer o quê? Que com a volatilidade atual do Bitcoin, existe uma chance de mais de 68% de que o Bitcoin fique nessa faixa de preço aqui mais ou menos, tá? Mais ou menos ali entre os 32 e os 28 ao longo do mês de julho agora, ok? Então, isso aqui é que vocês precisam botar na mente, ok? A gente está assumindo que a distribuição dos dados aqui é uma distribuição normal. Nós estamos, então, pegando essa ideia de volatilidade em percentual, sabendo que agora nós estamos em 5,62% de volatilidade. A gente pode pensar aqui que nós temos a possibilidade, a probabilidade de 68%
de que o Bitcoin fique nessa faixa de preço ao longo do próximo mês. Beleza? Entendido esse conceito, vocês já podem estar pensando aí onde a gente quer chegar aqui com essa ideia, que é o seguinte. Ao pegar, então, essa volatilidade percentual mensal, a gente pode, então, estimar, baseado justamente nesse conceito das probabilidades de uma distribuição normal, estimar qual a probabilidade do Bitcoin ficar em determinados pontos de preço. Se a gente botar um desvio padrão para cima, provavelmente isso aqui a gente está falando aqui de mais ou menos 11% para cima e 11% para baixo. Temos aí 95% de chance de, nesse mês, o Bitcoin ficar entre esses dois preços. Só de já saber isso aqui, só de você pegar essa ideia e já saber isso aqui, você já consegue pensar, poxa, agora a volatilidade está muito baixa, a chance de nós termos um movimento alto ao longo desse mês, ao longo dos próximos dias, é baixa. Então não adianta ficar tentando comprar e vender para pegar um movimento forte, a menos que você tenha outro modelo que esteja indicando isso, ok? Ao pegar justamente esse conceito, a gente consegue vir aqui para baixo. Primeiro, identificar qual foi os últimos dias do mês. Por que disso? Porque a gente precisa da volatilidade do último dia para que a gente possa estimar o que vai acontecer ao longo do próximo mês. Então, poxa, por exemplo, aqui no mês de janeiro de 2012, a gente vai usar a volatilidade do último dia de janeiro de 2012 para estimar o que vai acontecer, o que pode vir a acontecer, quais são os suportes e resistências de fevereiro de 2012. Ao fazer esses cálculos aqui, fiz aqui um cálculo Python, né, um código Python para varrer todo o data frame e justamente atribuir os valores de volatilidade corretos de acordo com o último dia do mês. A gente tem esse data frame aqui, onde nós temos a volatilidade do final do mês, ok? Sempre que a gente tiver aqui, chegou aqui, tem a volatilidade do final do mês, chegou no final do mês, beleza, pega essa volatilidade e plota ela ao longo de todo o próximo mês. Chegou no próximo mês, o final desse mês, a gente plota a volatilidade ao longo de todo esse outro mês. Sempre pegando a volatilidade desse mês agora e arrastando ela para o futuro. A gente vai usar a volatilidade de agora para o futuro e não ficar ali encontrando as zonas que já aconteceram no passado e usando elas para o futuro. Nós estamos pegando a volatilidade e estimando novas zonas para o futuro, ok? Dito isso, como é que a gente faz para calcular as zonas? Basicamente vai ser ali o preço de referência daquele momento, no final do mês. Então, final do mês, agora de junho de 2023. A gente pega aquele preço e soma isso a uma multiplicação da volatilidade do final do mês vezes o preço de referência, que é o preço do final do mês, ok? Fez isso aqui, a gente vai ter então a zona de resistência 1. E se você multiplicar por 2, né, multiplicar basicamente esse valor aqui de volatilidade mensal final e preço final vezes 2, você vai ter aí a zona 2 de resistência, que vai ser 2 desvios padrões para cima, ok? Fazendo isso aqui agora, em vez de somar diminuindo, a gente tem as zonas inferiores. Se você já está familiarizado com as bandas de Bollinger, provavelmente você já se ligou aqui que aqui a gente está usando o mesmo cálculo praticamente das bandas de Bollinger, tá? Só que em vez de utilizar o preço, nós estamos utilizando a volatilidade e um conceito de distribuição de dados para estimar o que pode acontecer ao longo do próximo mês, ok? Feito isso aqui, nós temos esse data frame, que é basicamente os preços do Bitcoin, o preço de resistência 1, preço de resistência 2, o preço de suporte 1 e o preço de suporte 2. Ok? Fez isso aqui, a gente pode justamente plotar um gráfico. Olha só, olha ele aqui. Esse gráfico aqui mostra para a gente claramente onde teve a resistência, onde teve suporte. A gente tem a resistência 2 tracejada, que é a resistência mais extrema. O suporte tracejado, que é o suporte mais extremo, suporte 2. E suporte 1 e resistência 1, resistências mais comuns. Por que isso aqui é legal? Olha só. Quando a gente pega aqui um período no Bitcoin, vamos pegar aqui esse período aqui. Olha só, né? Esse período aqui
de dezembro de 2021 até setembro de 2022, mais ou menos um ano, o preço do Bitcoin vem ali caindo, né? Bate no suporte 1, segura ao longo do período. Depois que o suporte é atualizado, ele cai mais uma vez, segura no suporte, cai e bate no suporte 2 aqui. Sobe e segura da onde? No suporte 1, aliás, na resistência 1. Aqui ele passa um período entre as zonas, ele não bate em nada. Aqui não segura muito aqui, passa direto e segura lá no suporte 2, lá em maio, beleza? Segura forte, cai mais uma vez e segura lá no suporte 2 de novo, lá em junho. E lá por volta de setembro ficou nessa zona lateral. Se a gente pegar a zona atual do Bitcoin, os preços atuais do Bitcoin, olha só o que a gente tem aqui. Olha só, temos aí, ó, isso aqui de setembro de 2022 para hoje, né? O preço sempre segurando na resistência quando chegava na parte de cima, segurando no suporte quando chegava na parte de baixo, com algumas raras exceções superando a região de resistência, tá? Segurando aqui bem na zona de resistência, segurando na zona de suporte, segurando na zona de suporte, segurando a resistência, e agora o preço está justamente preso aqui nessa região. Olha só os candlesticks, veio caindo, segurou no primeiro suporte, subindo, segurou entre o primeiro e a segunda resistência, e agora está lateral. E o que eu quero mostrar para vocês aqui, pessoal? Wellington, mas isso aí, o preço já está batendo resistência, batendo suporte do mesmo jeito, se usasse linha seria a mesma coisa. E não é a mesma coisa. Por quê? Porque aqui, vocês estão observando aqui quando as linhas elas dão uma puxada para cima, uma puxada para baixo. Isso aqui acontece na virada do mês. Então, quando a gente vem um novo mês, o que acontece? A gente está projetando novas linhas. Veja só, a gente não está usando essa mesma linha de junho para julho. Nós estamos projetando novas linhas que a gente não conhece, que a gente não sabe o que vai acontecer. Mas essas linhas nos dão um parâmetro muito legal do que pode vir a acontecer, justamente porque elas nos mostram os pontos onde a gente vai ter maior demanda ou maior oferta e onde a gente vai poder, de fato, observar e esperar um suporte e esperar uma resistência. Aqui, o que a gente pode tirar disso? Nesse mês de julho, pegando os dados de junho para trás e projetando as zonas para frente, a gente pode observar aqui que a resistência principal aqui do Bitcoin vai ser nos 33.500, o suporte principal nos 27.300, o suporte mais forte lá embaixo, 24.000, e o suporte e a resistência mais forte lá nos 36.000. Vê só, isso vale para o mês de julho, beleza? Quando acabar o mês de julho, chegou no dia 31 de julho, dia 1º de agosto, já tem novas zonas traçadas, que não são zonas iguais às zonas passadas. Não é como você pegar o gráfico aqui, né? Pegou o gráfico aqui do Bitcoin, traçou uma linha aqui atrás, se baseando aqui atrás, ou até mesmo agora, né? Se baseando agora. Nossa, aqui aconteceu do preço de encontrar uma resistência. Então agora eu vou traçar uma linha aqui vai ser uma resistência. E aí, claro que não é assim. Tem que, a partir do ponto atual, projetar onde vai estar a resistência do Bitcoin no futuro. No futuro. Não olhando para a resistência passada. E se você observar, justamente a gente tem projeção das resistências futuras nos 33, nos mais ou menos nos 27, nos 24, ok? Nos 24 e nos 36. Tudo isso, né, essas zonas aqui, vou até colorir aqui para vocês. Verde a gente tem os pontos em que o Bitcoin provavelmente vai encontrar um suporte. E vermelho nós temos os pontos em que o Bitcoin provavelmente vai encontrar uma resistência, ok? Fazendo isso aqui, caras, vocês vão estar muito à frente de quem fica aí traçando as linhas. Eu trago aqui para vocês tracejados gráficos aqui, porque é isso que a maioria quer ver. Se eu trago um conteúdo mais técnico como esse, vamos observar quantas views esse vídeo vai ter, né? Trago aqui uma aula mostrando para vocês esse tipo de conteúdo, dificilmente a gente vai ter muitas visualizações se eu fizer um vídeo aqui mostrando as linhas mágicas da análise técnica, né? Essas linhas aqui, traçadas com volatilidade e análise de dados. Vamos observar ao longo do mês de julho o que o preço do Bitcoin vai fazer, usando justamente linhas que não foram baseadas em
pontos de resistência passados, tá? Vamos pegar aqui, usando a volatilidade atual, projetar as linhas para o futuro. Vamos ver o que vai acontecer e eu trago para vocês ao longo dos próximos vídeos como vocês podem aí, usar essas linhas. Mas já vou deixar aqui, para quem ficou até o final do vídeo, uma palhinha que é o seguinte: você pode, né, eu falei aqui do artigo do Leandro Guerra, meu amigo Leandro Guerra. Você pode, inclusive, se vocês quiserem conhecer o canal dele, chama Outspoken Market, tá? Se escreve dessa forma aqui, ó, Outspoken Market, aqui, como vocês podem ver no canto superior direito. Se você vir aqui no site om-vol.com, você vai cair aqui nesse site dele, onde a gente tem aqui o OM-Vol, serve muito para você olhar a volatilidade do ativo e pensar em operações de opções, por exemplo. E tem o SND Volatility Zones, que é justamente a implementação desse artigo que ele publicou. Se você clicar aqui, e se você quiser ver as zonas do Bitcoin, as zonas de suporte e resistência do Bitcoin, basta você digitar aqui BTC-USD, clicar em Room, esperar, e ele vai te dar aqui para você, gratuitamente, sem te cobrar nada, algo que vai ser muito mais útil do que você ficar fazendo análise técnica. Tá? Que é o quê? Ele te mostra quais são os suportes e resistências do Bitcoin, ó, praticamente os mesmos que o meu, né? O mesmo cálculo que eu fiz aqui. Suportes e resistências do Bitcoin para o próximo mês, tá? Agora para o mês de julho. Ele te mostra para a próxima semana. Então, para a próxima semana agora, para essa semana que nós estamos vivendo, deixa eu ver aqui, hoje é terça-feira. Então, ao longo dessa semana até sexta, os preços aqui de resistência e suporte estão aí entre 32.900 e 27.300. O Bitcoin tem 95% de chance de ficar nesses preços. E aqui a interpretação é a seguinte, é o que eu falei. Primeiras bandas, 68% de chance do Bitcoin ficar entre a banda 1 de suporte e a banda 1 de resistência. E 95% de chance do Bitcoin ficar entre a banda 2 de resistência e a banda 2 de suporte. Se você quiser olhar um prazo maior, também tem as zonas anuais. Aqui, a gente está vendo essas linhas que você está vendo aqui, são as linhas de suporte e resistência que foram criadas lá no ano de 2022. Então, lá no ano de 2022, a gente já sabia essas linhas, não precisava esperar até agora para traçar. Né? Não precisava, o preço segurou aqui nos 30 mil, vou traçar uma linha de resistência ali. Não, lá em 2022, a gente já sabia que linhas nós teríamos. E olha só, o preço do Bitcoin bateu nos 25 mil, que era uma resistência, voltou, caiu para os 22, 21, segurou de novo. Subiu, rompeu a resistência, né? Porque foi aí no segundo movimento. Segurou justamente lá, caiu e segurou de novo. Subiu e agora está praticamente rompendo a resistência. Então, isso aqui vai dar um boost para vocês. Usem com sabedoria, né? Apliquem com sabedoria. Eu não recomendo que vocês fiquem comprando e vendendo, usando rompimento de resistência, rompimento de suporte. Mas é um ótimo parâmetro, né? Você consegue usar aqui esse aplicativo totalmente gratuito, ó, consegue analisar tudo detalhadamente e ver onde tem uma resistência, onde tem um suporte. E sim, essas resistências e suportes vão de fato ser úteis. Não vão ser aí um traçadozinho no gráfico, beleza? Então, tá aqui para vocês. Espero que vocês deem uma olhada no paper, né? Que eu falei, tá em inglês, obviamente. Cara, mas pô, usa o Google Tradutor, dá uma lida na metodologia. Mas basicamente é a ideia que eu falei aqui. A gente pega ali a volatilidade mensal, anual ou semanal do ativo. Pega sempre ali a volatilidade do último movimento. Então, teve o último movimento, beleza. A gente projeta isso para o futuro usando a tática do desvio padrão e da distribuição normal. Assumindo que a distribuição da volatilidade é normal. Aliás, a distribuição dos retornos é normal, mas a gente sabe que não é no mercado financeiro, mas é algo que se aproxima de uma distribuição normal. Logo, a gente pode tentar fazer essas inferências. Dá para a gente tomar boas decisões e ter resultado. Nos próximos vídeos aqui do canal, se você, essa aula aqui, tiver, digamos assim, uma boa recepção, eu vou mostrar um backtest, vou mostrar como esse tipo de informação ajudaria você a ganhar dinheiro, beleza? Então, fica aqui o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o seu gostei, compartilha aí o máximo que você puder. Compartilhe para aquele seu amigo que está aprendendo a fazer análise técnica, análise gráfica, mas fica perdido, não sabe como de fato usar isso para ganhar. Eu estou aqui trazendo uma abordagem diferente, análises mais quantitativas, mais objetivas, para que você possa ter um resultado e não ficar aí feito louco traçando linhas no gráfico de forma aleatória, como eu fiz aqui com os olhos fechados, beleza? Muito obrigado por ter chegado até aqui, nos vemos no próximo vídeo aqui no canal. Vejo você na próxima.
See you next time.